Grande Prêmio da Holanda, 15ª etapa do calendário de 2025, quase um mês depois estamos de volta. Ao longo dessas semanas sem corrida, muitas notícias saíram, mas hoje eu vou focar em uma, o anúncio da dupla de pilotos da Cadillac. Depois de muito tempo eles finalmente colocaram os nomes na mesa, imagino que vocês já tenham visto, mas para quem não viu eles foram no óbvio, já fazia um tempo que os nomes do Bottas e do Pérez estavam sendo cogitados. Sobre o Pérez, eu gostei bastante do anúncio, muita gente não curtiu, eu pessoalmente nunca morri de amores por ele, mas eu entendo. Sempre achei meio sem sal, sem açúcar, talvez porque durante praticamente a carreira inteira ele foi piloto de meio de pelotão, que de vez em quando, numa corrida nada a ver, pegava um pódio, até que em 2020 ganhou a primeira. Foi pra Red Bull, venceu mais algumas, mas os 2 últimos anos lá foram uma tristeza, bagulho feio mesmo. Pra quem achava que ele tava acabado, a Cadillac trouxe o homem de volta. E como eu já disse em outros vídeos, o problema da Red Bull não são os pilotos, é o carro, que só funciona na mão do Verstappen. Então o Pérez de verdade não é nem reflexo do que vimos nos últimos anos dele na Red Bull. No fim, achei uma boa escolha da Cadillac, piloto experiente, sólido, nada de excepcional. Antes da Red Bull eu não lembro de ter visto o Pérez passando vergonha em outra equipe. Aquele ano na McLaren a gente finge que não existiu. Agora o Bottas... apesar de eu entender, não concordo. Acho que a Cadillac poderia ter escolhido outro piloto, e eu nem tô falando especificamente do Drugovich, óbvio que eu adoraria que fosse o Drugo, mas não precisa ser necessariamente ele. Podia ser alguém nem tão velho, nem tão jovem, mas com experiência na categoria. Gasly e Ocon seriam opções melhores e viáveis. Quem sabe até um piloto da Fórmula 2, tipo Leonardo Fornaroli, que até onde eu sei não tem nenhuma academia, ou até o Jack Crawford, que eles poderiam aproveitar que ele é americano. Mas enfim, isso é só minha opinião, e como disse, dá pra entender o lado da Cadillac em querer uma dupla experiente, afinal é uma equipe nova, começando do zero, nem carro pra testar os caras têm, vão ter que usar um carro antigo da Ferrari. A partir do ano que vem, a gente vai ver como que essa bomba de equipe vai sair, muito provavelmente eles vão terminar o campeonato em último, primeiro ano gente, não esperem milagre. O que pode salvar eles é que esse regulamento tá uma loucura, então vai ser tudo meio que novo pra todo mundo. Agora bora ver o que aconteceu em Zandvoort. Bom, os treinos foram interessantes, muita gente rodando, atolando na brita, o Stroll querendo quebrar o pulso de novo, o Norris fez hat-trick, liderou os 3 treinos. Logo no primeiro treino livre, o Antonelli atolou o carro na brita e ficou de fora do resto da sessão. E no final, quando o cronômetro já estava zerado, o Verstappen também conseguiu atolar na brita, depois de ter feito aquele treino de largada que todo mundo faz. Bom, se a intenção dele era ver até onde o carro podia frear, ele descobriu o limite. E Stroll, que ficou em terceiro no primeiro treino, é óbvio que não poderia sair com uma boa imagem, então no treino livre 2 ele tratou de bater o carro, agora sim, agora tá tudo normal. Depois de limparem a pista e os carros voltarem, quem saiu do box não conseguiu abrir volta rápida, porque o carro do Radiar apagou. Albon também ficou preso na brita, no mesmo lugar que o Verstappen. Ao longo das sessões, o Hamilton teve muita dificuldade com o carro, o cara não parava de rodar, mas é óbvio que o único evento canônico de todos os treinos é piloto atrapalhando a volta do coleguinha. Foi um festival disso, até mais do que o normal, eu diria. Esse circuito de Zandvoort é bem estreito, não tem área de escape direito, é brita pra todo lado, e o resultado é isso aí, ó, o Alonso tendo que entrar no box para não bater no Russell. Classificação, mais uma vez, Stroll batendo o carro, dessa vez ele nem chegou a abrir volta, ou seja, automaticamente já estava eliminado. Os outros pilotos que caíram no Q1 foram Berman, Ocon, Hülkenberg e Colapinto. Sem muita novidade aqui, eu até achei que o Hülkenberg fosse passar pro Q2 e que o Bortoleto, que tava ali na zona de corte, acabaria ficando de fora, mas no último setor ele não melhorou o tempo e acabou nem se mexendo. No Q2, os eliminados foram Albon, Gasly, Bortoleto, Tsunoda e Antonelli. Albon reclamou muito dos pneus na última volta que ele fez, Bortoleto por sua vez reclamou do Tsunoda, dizendo que ele o atrapalhou. Depois explicou que não foi no sentido de impedir a volta, mas sim por conta do ar sujo ali na curva 9 e 10, que já é complicada por natureza. Detalhe que o Tsunoda e o Bortoleto marcaram exatamente o mesmo tempo, mas como o japonês registrou antes, ficou na frente. E o Antonelli, coitado do garoto, se continuar assim, a mídia italiana vai tacar ele na fogueira rapidinho. No Q3, depois de o Norris ter liderado todos os treinos e ainda ter ficado na frente do Piastri no Q2, era óbvio que na hora que realmente importa, que é fazer a pole pra corrida, ele ia pipocar de novo. E nem foi questão de errar, bater ou rodar, ele simplesmente não conseguiu. Já não sei mais se isso é mérito do Piastri, que cresce na hora da definição, ou é demérito do Norris, que vira e mexe a dar umas paçocadas. Detalhe que o Norris, depois da classificação, disse que o vento tirou a pole dele. O que importa é que o Piastri fez a pole, o grid final ficou assim, destaque pro Radiar em quarto e o Lawson em oitavo, e o Tsunoda aqui nem pro Q3 foi, Tsunoda deve estar querendo voltar pra Racing Bulls. Sainz voltou dos mortos e conseguiu pelo menos uma nona colocação. Já Aston Martin, que nos treinos parecia que até ia brigar por alguma coisa, mas no fim foi mais do mesmo. Pelo menos o Alonso conseguiu levar essa jabiraca pro Q3. E agora bora ver como é que foi a corrida. Piastri na largada manteve a liderança, um pouco atrás o Verstappen passou o Norris, e mais atrás o Leclerc passou o Russell, e mais atrás ainda...
Bortoleto. Logo em seguida, o Verstappen quase perdeu o controle do carro, com isso o Norris se aproximou bastante, mas não conseguiu ultrapassar. Eventualmente, era óbvio que o Norris ia retomar a posição, primeiro porque o carro da McLaren é bem melhor, e segundo porque o Verstappen estava com pneu macio e o Norris com pneu médio. A ultrapassagem aconteceu na volta 9 e, diga-se de passagem, foi uma bela manobra do Norris, que passou por fora. A chuva, que ficou ameaçando cair durante o final de semana inteiro, até deu as caras na corrida, mas foi só aquele chuvisco de leve, nada demais, só uma chuvinha suficiente para tirar o Hamilton da corrida. Pera aí, que? Na volta 23, o Hamilton perdeu o controle na curva 3, possivelmente por estar molhada pelo chuvisco, bateu na barreira de pneu e abandonou safety car na pista. Na relargada, Lawson e Sainz se tocaram, ambos saíram prejudicados, mas por algum motivo a FIA decidiu que a culpa era do Sainz, sendo que quem jogou o carro em cima do outro foi o Lawson. Mas tudo bem, vamos simplesmente aceitar e ficar calados porque é o que sobra. Na volta 32, Russell e Leclerc disputando a quinta posição protagonizaram o que para mim foi o melhor momento da corrida, uma ultrapassagem bem arriscada, difícil. Muitos vão dizer que foi legal porque o Leclerc ficou com metade do carro para fora da pista. Para mim, esse tipo de coisa não deveria ser passivo de punição, afinal é corrida, ninguém quer dar posição de graça. Zandvoort já é naturalmente difícil para ultrapassar e o que o Leclerc fez aqui foi passar na marra. Da mesma forma que o Leclerc foi com metade do carro para fora, o Russell também não deixou espaço nenhum. Mesmo assim, ele passou. Por isso eu achei um puta momento, ainda mais na era do DRS, em que quase tudo é ultrapassagem de reta, sem nenhum tipo de disputa. Na reta seguinte, o Russell ainda tentou dar o troco, ensaiou um X pra cima do Leclerc, mas no fim o sad boy da Ferrari ficou na frente. A Mercedes, pensando no undercut em cima do Leclerc, parou o Antonelli na volta 52. A Ferrari respondeu na volta seguinte, parando o Leclerc para evitar esse tipo de estratégia, mas eles não esperavam que o Antonelli seria otimista até demais. Ele viu o Leclerc à frente, fez um traçado de frente na curva 3, de novo na curva 3, e o resultado foi o Antonelli jogando o carro em cima dele. E claro que quem se ferrou foi a Ferrari. Lawson, inclusive, quase bateu no Leclerc nesse momento, porque essa curva ela é toda inclinada e fica um ponto meio cego justamente onde o Leclerc estava parado. No fim da corrida, até parecia que ia ter uma briga entre o Piastri e o Norris, mas o carro do Norris começou a fumar e o motor foi pra Disney. It's over, guys. Hadjar, que passou a corrida inteira em quarto lugar, segurando o Leclerc e o Russell, herdou a posição e conseguiu seu primeiro pódio da carreira. Em segundo terminou Verstappen e em primeiro Piastri, que novamente abriu vantagem no campeonato, e esse abandono do Norris no final pode inclusive ter definido de vez o campeonato. O top 10 da corrida terminou assim, e agora bora pra análise final. Bom, sobre o Norris, eu acho que ele fez sim uma boa corrida, provavelmente terminaria em segundo, ou talvez até em primeiro, não dá pra saber, ele tava bem perto do Piastri no final da corrida. O que aconteceu aqui foi puro azar. Pro Piastri dá até pra dizer que foi sorte de campeão. Bom, tirando a largada merda do Norris, como sempre, no resto ele fez certo até. Só deu azar mesmo. Verstappen fez o que dava pra fazer, naturalmente terminaria em terceiro, mas também deu sorte e ganhou uma posição de graça. O mesmo vale pro Hadjar, que foi o maior beneficiado, conseguiu o primeiro pódio da carreira, né? E pra ele isso é meio que péssimo. A cada corrida o cara vem mostrando que é um bom piloto e o risco de subir pra Red Bull só aumenta. Pra mim o Hadjar foi o melhor piloto da corrida. Albon terminou em quinto, mais uma vez o Albon fazendo uma excelente corrida. Berman terminou em sexto, melhor posição dele na carreira por enquanto. Lembrando que ele teve que largar dos boxes, baita corrida do Berman. A Haas também deu sorte com o abandono do Leclerc, já que os pneus dele estavam destruídos, ganharam uma parada de graça. Lance Stroll, mesmo fazendo um fim de semana horroroso, ainda conseguiu terminar em sétimo na frente do Alonso. Mano, às vezes a vida é realmente injusta. É claro que a grande derrotada foi a Ferrari, e dessa vez nem foi por culpa deles, tirando o Hamilton, que errou sozinho. Antes ele até tava fazendo uma corrida ok, mas o mental do cara já virou bolinha. Cara, não tem jeito, sempre acontece alguma coisa com a Ferrari, eles não podem ser felizes jamais. Bortoleto terminou em 15º e eu não entendi por que a Sauber não parou ele quando o safety car entrou depois da batida do Leclerc. O cara foi engolido pelo grid, mas dane-se, já não ia pontuar de qualquer forma. A verdade é que a corrida já tava perdida desde a largada. Depois ele tocou a asa dianteira no carro do Stroll, deu azar de no momento em que ele entra no box, o Hamilton bate o carro. Se tivesse sido um pouquinho antes, o Bortoleto ia pular na frente de uma galera, ou um pouco depois também. Enfim, Bortoleto foi outro azarado no final de semana. Antonelli foi o pior piloto, bateu no Leclerc, tomou punição, voltou pros boxes, tomou outra punição por exceder os 80 km no pit lane, jogou o carro na brita nos treinos, a desgraça. E pro pessoal que falava que ele ainda não estava pronto, deve estar agora: ai, eu avisei. Eu ainda acho o Antonelli um piloto muito promissor, erros vão acontecer pela idade dele, pela inexperiência, e deu pra ver claramente que nessa batida ele deu uma emocionada, quis tanto passar o Leclerc, quis tanto, que fez essa loucura aí. Isso aí foi erro de moleque, famosa garoteada. E bom, é isso. Se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal. A próxima corrida é lá na Itália, em Monza, já nessa semana. Até o próximo vídeo e tchau.